Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai falar dele, né, que tá um tempo sumido aqui do canal, o Valdomijo. O Valdomijo tá na mira aí da Polícia Federal faz um tempo, desde a época que foi o estopim, né, que foi demais, ele passou dos limites dele. Ele gravou uma live apresentando os feijões que curava supostamente o Sungamonga. E a partir dali resolveram usar ele como exemplo, né, que esse tipo de absurdo não seria tolerado. Então já não é de hoje, né, desde a época, como eu já falei também em outros vídeos, o Marcelo Rezende fez aquela matéria mostrando que ele não pagava os aluguéis da igreja dele. Apesar dos milhões que ele sempre recebeu ali de dízimos e oferta do povo, que acha que para chegar até Deus tem que pagar, que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente e Deus assim ainda precisa do dinheiro dessas pessoas. Então elas pagam, elas vendem casa, elas vendem carro, elas vendem as motos, fazem empréstimos no cartão de crédito para pagar em 12 vezes para ofertar aos pastores como o Valdomijo, que na minha opinião é um usurpador da fé. E aí a polícia agora deu em cima dele porque ele está com muitos impostos atrasados. E aí iam quebrar o sigilo fiscal dele. O Valdomijo, que eu mostrei em outras matérias aqui, estranhamente tem uma frota de aviões. Eu mostrei aqui e eu me perguntei para que esse pessoal quer tanto avião. Esses dias, irmãos, não estou falando aqui do Valdomijo, porque não tenho prova e jamais faria isso, né? Até porque eu não quero ser preso, nem processado. Mas eu vendo, né, como a polícia foi rápida para fechar todo o comércio, né, nesses lockdowns decretados em alguns estados. As pessoas tentam abrir suas lojas, tentam vender uma macaxeira em um carrinho de mão, um inhame, um girimum, como a gente chama aqui. Aí em São Paulo vocês chamam de abóbora, aqui nós chamamos de girimum. E aqueles vendedorzinhos colocam ali no carrinho de mão e saem oferecendo nas portas. Estão tendo suas mercadorias apreendidas, né, por os fiscais da prefeitura em alguns lugares do Brasil. E aí, esse tipo de coisa pra mim, meus irmãos, é como se fosse uma tapa na cara. Porque você vê o tráfico de drogas acontecendo aí o tempo todo, o tráfico de armas e etc. Tudo que não presta, que acontece aqui no Brasil. E sempre que a gente questiona, cobra das autoridades, eles dizem, não, é porque não tem como dar conta, é muito bandido, é muito isso, é muito aquilo. Mas, ao mesmo tempo, né, essa polícia que não dá conta de prender, e não estou falando do policial, mas eu digo da justiça, do alto comando, né, que diz que não tem policial suficiente para acabar com o tráfico e etc., tem homem suficiente para impedir que toda a população saia às ruas. Você vê diversas cidades por aqui pelo Brasil que estão virando verdadeiros desertos. Então, meus irmãos, isso prova um documentário que eu fiz aqui, eu acho que não está mais no ar, né, que eu mostrava quem era o verdadeiro rei do tráfico. O título era esse do vídeo. Quem é o verdadeiro rei do tráfico? E eu falava que partidos, principalmente de esquerda, recebem grandes somas de dinheiro e doação dessa turma. E esse dinheiro é lavado e repassado para deputados e políticos em geral. E é por isso que eles não vão acabar com essa mão forte que o sistema tem, que gera muito da boa vida desses caras. Então é tudo interligado, mas as pessoas não veem isso. Você que está desperto quando escuta essas palavras, as mais sinceras palavras tiradas de raciocínios, você diz, Davi, você tem razão. Mas quem está preso no sistema acha isso um absurdo. Nossa, como é que o cara afirma uma coisa dessa? Mas uma denúncia aqui, outra ali, algumas investigações ali, nunca vão até o fim. Mas o pouco que a gente já sabe, já deu para ver que tem diversos partidos, principalmente de esquerda, que já receberam grandes somas desse setor sombrio da economia. Porque, querendo ou não, faz parte. O tráfico faz parte disso. Vamos dizer assim, que é uma parte que não entra oficialmente, né? Não tem um imposto sobre drogas. Mas não oficialmente, como é mostrado lá no filme Tropa de Elite, claro, em um volume pequeno, né, mostrando ali coisa de policiais corruptos, mas acontece em grande escala, com chefe de partido, o que lá no filme é chamado de grana do arrego. E você acha que isso não acontece, meus irmãos? Nas grandes escalas dos governos? Essa eu deixo pra vocês. E agora eu vou ler uma matéria aqui que tá na UOL, inclusive nenhum inscrito mandou pra mim. Eu mesmo encontrei ela aqui, dando uma navegada. Ela é de 4/3/2021, muito recente, e diz: a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro quitou às pressas a dívida com um proprietário de um imóvel na cidade de Guararema, no interior paulista, a fim de tentar assustar a quebra do sigilo bancário do apóstolo Valdomijo Santiago. O pagamento foi feito na terça-feira, 2 de março, horas depois da UOL noticiar que a juíza Mônica de Stasi, da Terceira Vara Civil de São Paulo, decretou a quebra do sigilo, com o objetivo de investigar se o patrimônio da Mundial se confunde com a do seu fundador. Você vê como esses caras têm o que esconder, né, meus irmãos? Não tinha dinheiro para pagar essas dívidas que, já falei para você, desde aquela matéria antiga do Marcelo Rezende, inclusive, que o próprio Valdomijo amaldiçoou por fazer essa matéria, ele mostrava que as pessoas que têm os seus imóveis alugados às igrejas Mundial do Poder do Dinheiro passam por um verdadeiro inferno, por uma verdadeira humilhação para receber seus aluguéis. Tem que entrar na justiça e eles deixam juntando lá até
as últimas consequências. E aí foi só a justiça dizer, quebra o sigilo dele, pronto, aí o dinheiro apareceu na mesma hora. Que coisa estranha, né, família? O que é que esse pessoal tem tanto a esconder? A Mundial pagou 53.650, valor total em aluguéis cobrado por CLCJ em mais de um processo. Em documento enviado à Justiça, a igreja diz que com o pagamento, olha só família, torna-se desnecessária a realização da quebra do sigilo bancário dos réus. Além do apóstolo, a decisão atingiu as contas de Mateus Machado de Oliveira, que na época era presidente em exercício da igreja. Homens públicos, né, meus irmãos? Ainda mais o Valdomiro, que se diz um homem de Deus, se diz um apóstolo, né? Um apóstolo moderno de Deus. E tem tanto medo que a justiça saiba de onde vem o dinheiro dele. Que coisa esquisita, né, família? Só isso aqui já deveria abrir os olhos das pessoas. Em situação normal era isso que aconteceria. Mas graças à alienação, à falta de conhecimento, assim como está na Bíblia, que por falta de conhecimento o povo se perde, elas enxergam em pessoas como o Valdomiro uma santidade, um ser que quase divino. Porque muitas vezes Deus, através da fé dessas pessoas, realiza milagre na vida dela, isso acontece, mas ela, em vez de agradecer a quem realmente merece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yahushua, que sem ele ninguém chega ao Pai, as pessoas, ao invés de dar os créditos a quem merece, enxergam na figura de um Valdomiro da vida uma santidade. É ele o responsável pelo milagre. Ah, o pastor tem poder. Eu já ouvi pessoas, né, aqui, amigos meus, que dizem isso. Olha, Davi, você devia ir para a igreja, tem um pastor muito bom. Pastor tem poder. E eu não digo nada, até para não ofender, porque tem muitas pessoas que se ofendem. Mas é triste você ouvir isso. O poder está em Deus. Mas eu vou continuar aqui para a gente não perder o raciocínio. O apóstolo e Mateus haviam argumentado no processo que a dívida era da igreja e que eles não poderiam ser atingidos pela cobrança. Você vê que eles tentam usar, né, uma brechinha que tem na justiça. Agora, se o dinheiro da igreja vai para eles, é óbvio que eles têm que responder. Ou não. Até hoje o Valdomiro não explica como é que comprou, né, com o dinheiro da igreja, que não é dele, segundo ele mesmo, aquela fazenda que ele administra lá e não faz nenhuma obra de caridade, só serve para enriquecer ele mesmo. E aí? Então é muito triste, né, família, que uma pessoa dessa ainda engane muitos que é um homem de Deus. Continuando, Valdomiro Santiago não faz parte do contrato social da igreja e nem assinou o contrato de locação como fiador, afirmaram os advogados do apóstolo no processo. Segundo a defesa do apóstolo, ele apenas prega a palavra de Deus na Mundial. Não existe confusão patrimonial entre a igreja e a pessoa física do senhor Valdomiro. Não ha havido nenhuma ligação entre os dois. SLSJ disse à justiça que o fundador da Mundial leva uma vida nababesca, enquanto a igreja responde a mais de 1000 processos por dívidas não pagas. É pública e notória a sua conexão com a Mundial, afirma no processo. Para ele, há uma evidente tentativa de se ocultar o patrimônio. A juíza, que limitou a quebra do sigilo ao período de vigência do contrato de 28 de agosto de 2018 a 26 de janeiro de 2021, ainda não analisou o pedido da Mundial. O ex-bispo da Igreja Universal do Reino do Dinheiro, Valdomiro, fundou a Mundial em 1998, na cidade de Sorocaba. A igreja diz contar atualmente com cerca de 6.000 templos em 24 países. E aqui encerra a matéria. Vendo essa matéria aqui, família, eu me lembro logo da Paixão de Cristo, né? Daquele filme, que é muito bom, aquela primeira versão. E até eu quero colocar esse trechinho aqui, onde ele fala, né? O nosso Jesus Cristo fala dos guias cegos, que é exatamente isso que a gente vê aqui. Vamos dar uma relembrada aí. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Pois é, meus irmãos, esses caras fazem exatamente isso. Eles nem entram no reino dos céus e nem deixam que as pessoas que os seguem entrem também, porque elas se enchem de soberba, elas distorcem o evangelho, param de ir procurar Deus para ir procurar o dinheiro nessas igrejas. É isso que muitas pessoas, é claro que não são todas, tem as pessoas que vão para ali apenas para ouvir mesmo as palavras de Deus, porque isso eles fazem, eles interpretam e tal, e sabem separar, não é, uma coisa da outra. Eu não condeno quem vai para a igreja, mas infelizmente tem aquela outra massa, né, que é boa parte das igrejas também, que está ali realmente atrás de riqueza material, de prosperidade, até porque esses caras criaram uma teoria, né, fora da Bíblia, tirando de contexto pequenos trechos bíblicos, e criaram a teoria, isso vem da maçonaria, mas criaram a teoria da prosperidade, que vem da maçonaria.
muitos desses grandes pastores fazem parte da maçonaria e trazem os seus cultos, as suas adorações para dentro das igrejas evangélicas, já que o evangelho ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele converte as pessoas. E por conta disso mesmo, essas seitas, como a maçonaria, têm que trazer suas doutrinas e disfarçar como o cristianismo para atingir mais pessoas. Enfim, meus irmãos, olhando também pelo lado da justiça, é triste que a nossa justiça tenha tantas brechas para caras como o Valdomiro poder fazer isso aí, ó, e se enriquecer, viver da igreja e não responder em nada por ela, porque contrata os melhores advogados do país e os caras fazem verdadeiras manobras judiciais, verdadeiras manobras como cobras mesmo, como serpentes que são. Então é muito triste isso, família, é lamentável. Quanto mais o cara se diz homem do povo, quanto mais o cara se diz santo, mais, podem observar isso, meus irmãos, mais ele tem medo que as suas informações se tornem públicas. Esses dias eu recebi um e-mail de uma irmã aqui nossa, preocupada por vários dados meus estar aí na internet. Eu digo, é claro que o sistema faz isso de propósito para tentar nos expor. Mas, graças a Deus, como eu digo para vocês, família, tudo que eu tenho, eu consegui, o pouco que eu tenho, suando. Não tem um só centavo que eu tenha ganhado de forma ilícita, graças a Deus. Então, eu não me preocupo, pode expor aí, não tem bronca não. E eu acho que essa deveria ser a atitude de qualquer pessoa que lida com o público, de qualquer pessoa, ainda mais no caso desses pastores que se dizem homens de Deus. Por que esconder? Por que ter medo de investigação? Por que uma correria dessa? Não tinha dinheiro para pagar e aí na hora que decreta a quebra de sigilo aí corre? Por quê? Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque às vezes uma pessoa que está presa na rede desse pessoal, às vezes ela consegue se libertar ouvindo a verdade. Então eu peço a sua ajuda. Está acontecendo muita coisa no Brasil. Os vídeos daqui para frente vão ser pesados, meus irmãos. E precisamos ter muita fé, né, e confiança no Criador para continuar em frente e sendo realmente a última resistência. Eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês que assistiram o nosso vídeo. Você que gosta de um conteúdo automotivo, lembra que eu estou fazendo o canal lá Encarando na Estrada. E vou estar sempre postando alguma coisa também no nosso Instagram. É isso aí que você está vendo. E se você quiser seguir nós lá, será sempre bem-vindo. Lembrando que lá no Instagram eu estou postando mais um conteúdo do meu dia a dia, uma coisa mais ligada a carros, tá certo, família? Não tem nada de conspiração não. Então deixo bem claro para que você não vá enganado, porque tem pessoas que fazem isso, vai para lá quando você chega a uma coisa totalmente nada a ver. Eu acho que isso é uma falta de honestidade também. Lá eu vou postar apenas coisa relacionada ao meu dia a dia, apenas a coisas relacionadas a veículos. Então quem curte isso, eu convido lá a seguir nós no Instagram e no nosso canal Encarando na Estrada, família. Eu tento ser aqui com vocês o mais transparente possível, porque se eu tenho realmente consideração por vocês, é assim que eu devo tratar. Então é isso aí, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e agora sim, fui!